Olá, hoje aqui mais uma vez uma live com o canal Márcia Heloísa Conte Sua História. Hoje com uma pessoa muito especial, com quem a gente vai poder conhecer uma história bem bonita, de muito amor e muito trabalho, muito estudo, que é com a Isis Pinchella Tinoco. Ela é médica veterinária, especialista em fisiatria veterinária. O seu foco de trabalho é com a reabilitação de animais. E ela possui pós-graduação em fisiatria veterinária e também ela agora está fazendo a pós em acupuntura para animais. Ela faz mestrado na Unesp de Botucatu, na área de biotecnologia animal, e o seu foco de pesquisa é sobre avaliação biomecânica de gatos. A Isis ainda é bacharel em Direito, com pós-graduação em Gestão Ambiental e Direito Ambiental. Ela possui curso técnico em Meio Ambiente. Ela já incursionou na área das artes cênicas, ela já foi ativista em causas animais e a Isis ainda está incursionando pelo vegetarianismo. É uma pessoa incrível que a gente vai conhecer, que eu também vou ter a oportunidade de conhecer e que a gente vai poder aprender muito com ela. Eu vou convidar a Isis aqui para entrar ao vivo com a gente na live. E agora vamos esperar que ela entre ao vivo com a gente. É uma alegria. A Isis também. Oi, garota. Oiê! Bem com você? Tudo bem? Consegue me ouvir? Te ouço bem, mas eu não estou te vendo muito bem. Você está muito... Ah, agora sim. Estava Melhorou? sem luz. Melhorou bastante. É um É. prazer te conhecer. Eu te conheço de nome, quando você era pequenininha, né? Mas eu não conheço você pessoalmente. Tenho muita vontade, porque as pessoas falam muito bem de você. Oh. E fiquei doida para colocar você na lista e sem as pessoas saberem, ficavam indicando. Ai, fala com a Isis, fala com a Isis. E você foi muito gentil, né? Você apresentou o Jean. Seu pai também foi o nosso último convidado aqui para o bate-papo e agora você. Muito obrigada. Eu que agradeço, primo, pelo convite. Fico muito feliz em contribuir aqui também um pouquinho sobre as nossas histórias, né? Assim a gente vai se inspirando e também, né, conhecendo outras pessoas. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço. A minha pergunta clássica no início sempre é: quem é a Isis? Conta um pouquinho da sua história. Então, eu me chamo Isis, sou filha de Dona Solange e Senhor Gerson, né, nascida em Santos, atualmente moro em Botucatu. Que mais? Sou escorpiana meio arretada. Nasci em Santos, mas fui praticamente criada, né, no Nordeste. A gente foi para Natal, eu era muito pequena e gosto muito do Nordeste, né? Atualmente voltei para cá, né, para Botucatu, mas também adoro aqui, né? E vim mais por uma questão de trabalho, né? Aqui a gente tem e de estudos também, né? A área de veterinária integrativa aqui em Botucatu é bem forte, a área de pesquisa também na Unesp. Então, às vezes a gente tem que abrir mão, né, de algumas coisas em prol de outras. Então, eu vim para cá passar esse tempinho. E é isso. Estamos por aqui, aprendendo muito todos os dias. Que bacana. É um resumo bem sintético que mostrou bastante bem o seu foco, né? Eu achei interessante na sua formação a variedade, né? Mas, olhando bem, é uma variedade muito orgânica. Tudo se conjuga e tudo se entrelaça. Então, tem muito sentido. Então, a impressão que eu tenho é que você tem muita clareza do seu papel no mundo e do que você está fazendo, né? Porque você vai do técnico em meio ambiente para o direito ambiental e dali para a veterinária, sendo que você também tinha a questão do ativismo, né? Então, como é que foi a sua infância que gerou todos esses interesses diversificados e, ao mesmo tempo, orgânicos e integrados? Então, na minha infância, eu sempre convivi muito com animais de forma geral, né? Assim, eu acho que até pelo fato de eu não ter irmãos quando criança, a gente sempre teve cães em casa, aquela coisa toda, né? E como toda boa criança, sonha em ser veterinária. Então, em princípio, esse era um dos meus sonhos, mas, enfim, queria ser cantora lírica também, as coisas bem loucas, né? Várias mil coisas.
E o direito também, eu gostava muito. Eu tenho um tio Sérgio, ele é advogado, inclusive, então era alguém que me inspirava de certa forma, me inspira, né, até hoje. Então eu gostava dessa parte e eu acho que emocionalmente também, veterinária, talvez quando eu fosse mais nova, seria um pouco difícil de lidar. Né? Não que eu seja uma pessoa emocionalmente muito estável hoje, né? Mas eu acho que em relação a como eu era criança e quando eu era mais nova, a gente vai amadurecendo, né? Então, a minha primeira escolha profissional foi na área do direito. É um curso para a vida, eu acho que independente mesmo que você acabe não seguindo a área assim para o resto da sua vida, né? Você escolha fazer outras coisas, mas é um curso que ensina muito e eu realmente a parte teórica do direito é muito apaixonante, isso sem dúvida. E a área de direito ambiental mais ainda. Então, assim, eu tenho um pezinho, né, na questão ativista. O pessoal brinca comigo que eu sou ecochata, aquele tipo que fica enchendo a paciência, e o lixo reciclável, isso e aquilo, né? Então, tenho meio que esse perfil, assim, de ecochata, aspas. Então, quando eu conheci o direito ambiental dentro da faculdade, meio que abriu uma luz, assim, para mim, que eu falei, nossa, tipo, é isso, né, que eu gosto. E então ainda atuei um pouquinho na área, na docência, né? E o bonito do direito também nessa parte de docência é você conseguir, de repente, mudar, às vezes, a visão das pessoas sobre determinados assuntos, né? O direito ambiental, ele tem um viés um pouquinho também para a área de consciência ambiental, né? De você quebrar um pouco dos paradigmas. Então, também tem esse viés, né? Assim, importante, que eu acho que o perfil do professor também. Então, eu amo a parte de docência de direito ambiental. E, enfim, né, nesse meio tempo veio o vegetarianismo, porque aí eu comecei a me envolver com a parte das ONGs. Né, então, tenho esse lado do voluntariado desde o finalzinho do meu ensino médio. Eu já era metida, né, com essa parte de resgates e tal. E então, isso pesou um pouquinho para mim até nas minhas decisões, né? Então, quando você começa a vivenciar essa parte do voluntariado na questão da proteção animal, eu acho que digamos, a nossa ficha cai, né? As coisas, assim, a crueldade é muito grande, temos muitas coisas bonitas no mundo, sem dúvida, mas é impressionante como o ser humano consegue ser cruel, né? E principalmente com os seres que se considera, que os seres humanos consideram como inferiores, né? De alguma forma. Então, ensina muito, exige que nós tenhamos muita estabilidade emocional para lidar também, porque é muito difícil. E aí, quando eu me vi na parte de voluntariado, né, com relação à questão animal, a ONG que eu comecei foi a ONG Ame Mais, em Natal ainda. A gente juntou um grupo de pessoas, fomos literalmente os fundadores dessa ONG, e o foco dela era educação para a guarda responsável de cães e gatos. Né? Já que a superpopulação de animais é uma questão, inclusive, de saúde pública, né? Não só de crueldade com relação aos animais que ficam nas ruas. Então, assim, o foco nunca foi, inicialmente, né, a questão de vegetarianismo, né? E eu nem me considero uma ativista. A minha escolha pelo vegetarianismo foi mais por uma questão de um autoquestionamento, né? Então, falei, nossa, eu defendo cachorro e gato, eu me sinto sensibilizada e nas minhas escolhas de alimentação, nas minhas escolhas do que eu visto, do que eu compro, eu não penso, né, nas outras espécies que, de repente, né, acabam sofrendo de alguma forma pelas nossas decisões. Então, meio que foi por aí que eu fui mudando devagarinho, né, para a questão alimentar, né, do vegetarianismo. E isso vai abrindo a cabeça da gente, né, no momento que você tira do prato, aí você começa, aí qual marca testa, qual marca não testa, né, de qual origem disso aqui e tal. Começa, uma coisa vai puxando a outra, né? E essa questão do vegetarianismo foi muito difícil? Você passou por algumas questões de carência alimentar, de alguns nutrientes ou não? Você teve um acompanhamento ou foi uma experimentação que você foi fazendo?
Então, de começo, eu não tive acompanhamento, assim, logo de cara, quando eu quis mudar, né, meio que aquela coisa meio intuitiva, você vai fazendo meio na doida. Eu fui parando bem aos poucos, porque na verdade eu sempre gostei muito de carne. Eu ia pra churrascaria comemorar aniversário, então foi bem devagar, na verdade. Então eu parei primeiro carne vermelha, depois de uns 2 anos eu parei o frango, né? E só em 2008 eu parei a parte de crustáceos, de peixes, né? De forma geral. Não sou vegana, acho que preciso ainda mais essa etapa. Então, mas assim, foi devagarinho. De início, eu não tive esse acompanhamento, depois eu fui, né, na nutricionista, já quando eu morava em Fortaleza, que eu realmente passei a ter acompanhamento nutricional. Mas assim, questão de carência, não. O que a gente tem, e o que eu acho que quase todo mundo tem, e não só os vegetarianos, mas pelo nosso próprio estilo de vida hoje, a tal da vitamina D, né, que está em falta geral, porque está todo mundo enfiado dentro de construções, né, ninguém vai pegar sol, passa protetor solar, enfim. Mas de B12, por exemplo, que é o que se fala muito, de boa, né, nunca tive problemas quanto a isso. E o que é interessante depois é que também a gente vai, quando você muda a alimentação, digamos, e passa a excluir a proteína animal da alimentação, a gente acaba se tornando, como eu posso dizer, com uma alimentação muito mais variável. Então, antes eu comia de forma muito limitada, na verdade, assim, nunca gostei muito de variedades, assim, de saladas, era basicamente arroz, feijão, né, e uma tomate, olha lá, né, uma coisinha assim bem limitada. E aí depois a gente vai vendo que, nossa, as possibilidades de combinações de receitas são imensas, né? Então tem muito mais variedade do que a gente às vezes acaba ficando no dia a dia, né? Quando a gente é onívoro, aspas, né? Vai Então, descobrindo novos sabores, né? Novos sabores, né? Novos prazeres. Exatamente. Mas não Hoje me eu tenho... considero uma ativista, assim, de forma nenhuma, né? Eu acho que ainda tem pessoas que fazem muito mais, que lutam muito mais e que fazem super a diferença e são necessários, né? E em várias frentes, né? Existem aqueles que vão realmente para protestos, existem aqueles que fazem a luta legislativa, tem aqueles que fazem pela internet, então existe várias formas, né, de ativismo. Mas cada um fazendo um pouquinho, né? A gente vai mudando a realidade. Eles vão na vanguarda, né? Eles vão fazer aquele papel social mais de destaque, né? Para poder alertar, mas é justamente para que pessoas como você comecem a aderir, né? Eu não tenho nenhuma incursão nessa área. Eu fiz uma vez um ano que eu experimentei ser macrobiótica, mas era uma macrobiótica toda torta, não fazia nada direito. Mas realmente, o meu consumo de carne também não é excessivo, mas consumo. Mas eu tenho a mesma questão sua, né? Apesar de eu não ser uma pessoa muito afeita a animais, eu tenho um profundo respeito por eles. Mas quando eu vou comer, é que eu percebo que o meu profundo respeito é teórico, não é na prática, né? Porque quando a gente entra no supermercado, eu sempre penso nisso, né? Que a gente está ali aquela sessão de cadáveres, né? E a gente está ali à frente deles tranquilamente, e aquilo faz parte da nossa lista de supermercado. São coisas que a nossa espécie vai ter que pensar muito ainda, né? Do ponto de vista e é algo muito natural pra gente, né? Nós nascemos nesse meio, então a gente nunca se questiona com relação a isso. E é cultural também, né? Então, com o tempinho, as coisas vão mudando. E eu tenho ouvido muito falar de crianças que cada vez mais nascem e que se negam a comer carne de uma maneira assim espontânea, né? Porque não podemos dizer que essas crianças estão atreladas a toda essa discussão, a todas essas questões assim mais teóricas e de consciência, né? E a gente vê que muitas crianças já estão se negando, né? É uma coisa interessante. Eu não sei a que se deve isso, né? Se eu for pegar por um lado mais metafísico, eu posso acreditar que elas já vêm com experiências e querem propor um novo modelo de consumo para o planeta Terra, né?
Ao mesmo tempo, também existe toda aquela teoria do Rupert Sheldrake, que existe todo um campo, né, de energias e ideias que vão mergulhando, né? Tem uma noosfera onde a gente está mergulhado e a gente vai acabando que absorvendo, talvez as crianças já estejam, né, antenadinhas captando isso, né? É bem interessante. Exatamente. Acho Para que é falar, por aí também. para falar com você hoje, eu estava até vendo uma palestra com a doutora Irvênia de Santos Prada, não sei se você conhece, Irvênia de Santos Prada. É, Ivânia Prada, sim, e uma ela veterinária, inclusive, neuroanatomista. Eu lembro. isso, da USP, ela é maravilhosa, né? Há muitos Sim. anos que eu acompanho assim, as palestras dela, e ela fala uma coisa assim, interessante, ela falou, eu tenho 10 netos, 6 já nasceram não querendo comer carne, e outros cada vez mais diminuem, é interessante esse aspecto, né? E a professora Ivênia, ela traz muitos estudos até sobre a questão de espiritualidade, também com relação a... É meio como ela tenta ligar a questão da ciência, digamos assim, com a parte de espiritualidade, é muito interessante. Ela tem pesquisas também com relação a parte neuroanatômica da dor, né, da relação da neuroanatomia com a questão da dor, que muitas vezes a gente não entende, né? Os animais não demonstram dor, dependendo da espécie, lógico, não demonstram, quer dizer, demonstram. Nós é que não sabemos ler, né? Sim. Então, ela tem estudos muito interessantes da professora Ivênia sobre isso, também sobre alguns artigos que ela trouxe sobre sinais de estresse, de dor em animais que são levados a eventos como rodeios, né? Assim, eventos culturais, né? Que tenham muito barulho, que eles são expostos e tudo mais. Então, ela traz... É uma vanguarda mesmo nessa área, né? É fantástica, doutora Ivênia. E você concorda com ela? Você acredita que as espécies animais, elas também são seres que estão em evolução, são um estágio, uma forma de manifestação que estão caminhando para desenvolver cada vez mais a sua inteligência? Porque esse instinto já é uma inteligência, né? Uhum. Márcia, eu não tenho propriamente uma visão nesse viés espiritual de uma evolução dos seres, nesse sentido. O que eu vejo e que eu acredito é que nós muitas vezes ignoramos mesmo, né, a questão do quão esses animais têm uma inteligência. A questão é que a régua que a gente mede a inteligência deles é a nossa régua, né? Então é muito difícil a gente conseguir talvez colocar no lugar do outro e um outro que seja tão diferente de que é de uma outra espécie. Então, independente de uma questão de uma evolução, se eles vão se tornar daqui a, sei lá, algumas encarnações, em outro plano existencial, se vão se tornar humanos, se vão se tornar alguma outra coisa, não sei. Mas o que eu considero é que não podemos ignorar que eles sentem, ainda que vão demonstrar de uma forma diferente, que eles têm consciência, ainda que uma consciência diferente da nossa, né? E que por isso mesmo nós temos que estudar e respeitar, né? Ainda falta muito para nós entendermos mais tantas espécies que existem no mundo, né? E talvez o ser humano ainda se coloque muito numa posição de superioridade, né, intelectual, e que talvez não seja, assim, não que não seja, mas talvez não seja esse o caminho, apenas o único caminho, né? Talvez essa própria visão de evolução já acabe impondo para a gente como se falou, a régua, né? Ou a categorização de que ele está abaixo e nós acima, né? Exatamente. Quem disse? Né? É Quem? verdade, Será é que é verdade. mesmo? São desconhecidos para a gente, né? Quando você falou dessa questão da Irvênia, de começar a identificar, né? O que a gente pode identificar na dor do animal que a gente não sabe ler, que ele está se comunicando, né? Você tem muitas Uhum. experiências sobre isso também, né? Da comunicação entre eles e deles com a gente, né? Sim, inclusive um dos pontos importantes que a professora Ivênia traz também é que ela demonstra, né, como os animais, os não humanos, né, como os humanos, eles têm muitas áreas anatômicas, né,
idênticas. Né? Então, por que nós vamos entender que eles sentem de forma diferente se eles têm essas mesmas estruturas, né? Inclusive, falando um pouco dessa parte de percepção de dor, o professor Stélio Paca Luna, que é inclusive professor aqui de Botucatu, ele tem uma linha de pesquisa interessantíssima com relação a escalas de dor em animais, e inclusive em animais considerados de produção, aspas, né? Então, bovinos, ovinos, também animais de experimentação, né? Que são os camundongos. Também, recentemente, eles estão fazendo pesquisa com relação à expressão de dor em coelhos. E tem muita coisa a se avançar, né, nessa parte. Cada um demonstra de uma forma diferente e eles trazem isso bem forte, assim, essa pesquisa do grupo do professor Stélio, interessantíssimo. E cada vez mais dentro da veterinária isso tem que ser visto e falado, né? Porque na parte de produção e de experimentação existem regras, existe toda uma questão ética que deve ser levada em conta e, sem dúvida, a questão da demonstração de dor é uma parte essencial da avaliação que tem que ser feita, né? E agora, é algo que a gente tem que estudar bastante. E se trabalhar com modelos assim de informática, com softwares que possam fazer programação das experiências, isso substituiria a experiência com o animal ou isso não teria? Eis a pergunta de $1 milhão, né, primo? Lógico que é o que se busca, né? A gente já tem isso, vários modelos que substituem ou que pelo menos diminuem o uso, né? Isso, inclusive, é uma das regras com relação à experimentação animal, né? Você deve sempre procurar primeiro diminuir, né? Substituir e refinar também o uso. Então, sempre quando se pode substituir, inclusive legalmente isso é estabelecido, que deve-se fazer a substituição. Mas muita gente ainda tem que evoluir e estudar, né? Inclusive a própria estrutura das universidades, elas precisam se adaptar também para poder, né, seguir essa pesquisa mais de ponta. Então não é algo tão simples, não é algo tão rápido, né? Eu também não posso falar com grande propriedade, que eu também não sou uma pessoa que pesquiso a fundo a parte de métodos substitutivos, a experimentação. Tenho como curiosidade, lógico, né? Acho necessário que se estude mais, mas lógico não é algo que eu domine e tudo mais. Mas assim, se a gente não discute, se a gente não questiona, as coisas também não evoluem e não mudam, né? Então sempre precisa ter esse contraponto para que se busque novas alternativas, que se busque a substituição, seja isso no nível acadêmico, seja no nível de pesquisa, né? Para a questão de desenvolvimento de medicamentos, né? De forma geral. Então, é a partir dos questionamentos que a gente tem as evoluções, né? E as mudanças. Verdade. Tem as questões da bioética, né? Que estão aí para discutidas, né? O Jean está colocando, né, das questões, as barreiras epistemológicas, né? É verdade, né? É isso que vai ter que... O filósofo sempre tem que vir. Isso é um ponto também, né? Assim, em geral, quando a gente vai discutir, né, no meio, assim, entre pessoas da área das ciências, digamos assim, né? É impressionante como existe uma certa barreira, né? De falar assim, mas você é da área de humanas, você não entende. Não, é justamente por isso que a gente tem que debater, né? Não é a supremacia de uma determinada área ou de outra. Né? A partir desse debate que a gente vai tendo essas mudanças de paradigmas, como se fala, né? Então, a filosofia faz toda a diferença. E você falou, eu busquei a Unesp justamente porque ali tinha um trabalho integrativo, né? Quer dizer assim, essa medicina integrativa, né? Que é alguma coisa que eu acho que é realmente o caminho, né? Quer dizer, nem só a alopatia, nem só a homeopatia, nem só o trabalho, né? Que vai mexer no bisturi, mas aquele também que vai mexer com a energia, né? Daquilo que já está mais do que
comprovado, né, os meridianos lá, os chineses estudam, quer dizer, tem toda uma área que não precisa mais ficar no campo né, do misticismo, da crendice, né, alguma coisa que já está comprovado, né, para quem quiser, como disse o Jean, superar essa barreira epistemológica, né. Lógico. Aí a questão, por exemplo, da acupuntura, né? Lógico que existe toda uma dificuldade, às vezes, da gente compreender devido às próprias escritas, né, em chinês, que depois é traduzido para várias línguas. Existe toda uma dificuldade, né, de compreensão da própria linguagem, já que se utiliza, né, dentro da medicina chinesa uma linguagem figurada. Então, assim, para a gente conseguir ocidentalizar, digamos isso, né, esse conhecimento, é um pouco mais difícil, né, para a nossa compreensão. Mas, assim, se alguém tiver curiosidade de procurar no PubMed, que é um dos portais, né, de pesquisas na área de ciências, que é principal, né, digamos assim, ou um dos principais portais, e pesquisar lá por acupuntura, vai ver que tem inúmeros trabalhos, inclusive duplos cegos, randomizados, né, que é bem dentro da caixinha do que se espera da medicina ocidental, né, da academia, e mesmo assim nós temos muitas pesquisas nessa área já da acupuntura e de outras, até mesmo já vem se pesquisando também a aromaterapia, o reiki. Nossa, tem uma infinidade, né, de áreas. Não imaginava que havia toda essa abertura na academia já para pessoas que estão fazendo pesquisas nessas áreas. Lentamente, algumas áreas mais, outras menos, né? Mas tem. Tá, né? Inclusive, o professor Stélio, né, que foi esse que eu acabei de citar, na parte de pesquisa em escalas de dor, a outra área que ele pesquisa muito é justamente na área de acupuntura. E aí ele tem estudos que demonstram, por exemplo, o uso da acupuntura para analgesia, comparando com morfina, comparando com carprofeno, que é, né, um anti-inflamatório, comparando com a eletroacupuntura. Enfim, ele tem muitos estudos das mais diversas, né, das mais diversas enfermidades, digamos assim, utilizando essas, né, comparando tanto a parte alopática, né, como também a acupuntura, e com excelentes resultados, né, e já publicados em várias revistas. Então, a gente não pode dizer, hoje em dia, de misticismo. Passa longe. Esse estado da arte, então, de tudo isso que está sendo pesquisado, produzido, isso chega na graduação e chega nas clínicas veterinárias, ou é o contrário, vem das clínicas veterinárias para os mestrados, passa pela graduação? Então, depende muito da grade de cada universidade, Márcia. Porque, por exemplo, na faculdade que eu me formei, a gente não teve uma disciplina sobre medicina integrativa, por exemplo. Não existe na grade. E a parte de acupuntura, tudo mais, eu tive vivência por procurar estágios, né, e por fora. Dentro da graduação, a gente não vê essa parte. E algumas faculdades, sim, já tem, né? Por exemplo, a Unesp aqui de Botucatu, ela tem uma disciplina optativa de acupuntura veterinária, tem uma disciplina optativa também de homeopatia veterinária, e todas para graduação, fora as disciplinas da pós-graduação, né? Então, varia muito. Precisa ter docentes capacitados também nessas áreas, né? Precisa que o corpo docente e o corpo diretor também, né, tenha essa visão, né, para abrir para essas outras áreas, assim como também a parte agora que tem se estudado muito, que é de, por exemplo, medicina canabinoide, né, a utilização da cannabis para diferentes finalidades dentro da veterinária, também é algo muito novo, e assim por diante. Assim, fisioterapia também é uma outra área que a gente também não tem geralmente uma disciplina específica. Tem algumas faculdades, tipo, acho que a AMB Morumbi tem inclusive dentro do hospital deles, né, eles têm um ambulatório voltado para fisioterapia veterinária, então eles
essa faculdade os alunos já saem de lá com alguma formação, né? Mas, no geral, a gente só aprende isso a partir das pós-graduações, né? E aí é cada um por si indo atrás, né, de se interessar um pouco mais por essas áreas. E depois que você, assim, no meu caso, né, depois que eu conheci, não teve volta. É porque você vê o resultado na prática, né? Sim, e é muito interessante, assim, eu não sei, eu acho que a maioria dos estudantes de veterinário tem isso, assim, a gente chega nas férias, a gente não tem férias, a gente vai atrás de estágios nas férias, né? Então, desde o meu terceiro semestre, mais ou menos, eu já comecei a estagiar. Eu estagiei muito com clínica, porque quando eu entrei na veterinária, eu jurava de pé junto que eu ia ser clínica, né? E aí, quando eu comecei a estagiar com clínica, eu falei, nossa, não era bem o que eu pensava. Inclusive, uma das coisas que pouco se fala do índice de depressão, de burnout, inclusive de suicídios dentro dos profissionais da veterinária é um absurdo. Eu não sabia. São números absurdos. E muito do que se passa dentro da clínica, né, do dia a dia, enfim, é das profissões que mais vê o falecimento de pacientes, né? Afinal de contas, a expectativa de vida dos animais é muito menor do que a nossa, fora, às vezes, até a questão de negligência, né, de tutores que levam os animais já, né, quando já estão numa situação crítica, e, enfim, que você não tem como fazer milagre, né? E é difícil, é uma área difícil. Eu tinha uma visão romantizada da clínica, confesso, antes de começar a estagiar na área. E é linda, é apaixonante, sem dúvida, mas a pessoa precisa ter um perfil para ser um excelente clínico. E eu, a partir da minha vivência, eu falei, se eu for trabalhar com clínica, eu vou provavelmente entrar nas estatísticas daquelas que precisam de acompanhamento psiquiátrico, porque para mim era muito, muito, muito difícil de lidar. Então, foi muito triste, assim, inicialmente, né, essa certa decepção que eu senti com essa área, porque era algo que eu queria muito. E aí eu falei, bem, vamos conhecendo outras áreas. A veterinária é gigante, né, muito maior do que a gente pensa. E eu falei, vamos conhecer outras áreas. Então, eu fui para a parte de diagnóstico por imagem, que eu também gostava bastante. Aí, estagiei e fui até monitora também na graduação, na parte de ultrassonografia, né, radiologia. E gostava bastante dessa parte também. Até que, numa das férias, eu estava de férias em Santos, inclusive, e passei do lado de uma clínica que tinha escrito acupuntura veterinária. E eu falei, gente, existe acupuntura veterinária, né? Assim, uma clínica só disso. Eu fiquei passada, que eu não fazia nem ideia. E aí eu, na cara de pau, cheguei lá, bati na porta, conversei com a veterinária, nem a conhecia, né? E aí fomos conversar, tudo mais, acertei depois com ela para alguns meses para frente, voltar nas férias de julho para fazer estágio. E foi a partir do estágio com a acupuntura, né, a vivência, que aí os olhos brilharam, como se diz. Gente, não tem como não se apaixonar. Você encontrou sua área. Exatamente. É como se diz, né? Quando os olhos brilham, aí já era. E foi assim que eu descobri realmente o meu amor por essa parte, né? Tanto da acupuntura, como também depois disso eu fui estagiar com a parte de fisioterapia, né? E que casa muito bem as duas áreas, né? Que a gente acaba trabalhando na reabilitação. Embora a acupuntura, elas são bem complementares, né? Embora a acupuntura até seja bem mais ampla, né? Porque a acupuntura também trabalha muito a parte de medicina interna. Enfim, pode-se trabalhar as mais diversas enfermidades com a acupuntura, não só a parte, né, de sistema locomotor ou de problemas neurológicos, que basicamente é como no Ocidente a gente acabou focando muito, né? Mas é muito mais amplo do que isso. E não tem como você ver um animal que chega para você no estado, né, que às vezes os tutores já estão
desacreditados que o animal, por exemplo, vai voltar a andar, né? Às vezes não tem controle de micção, às vezes é um animal, até mesmo uma disfunção cognitiva que é similar ao Alzheimer, né, que existe em seres humanos, os animais também têm. E a acupuntura trabalha muito bem, lógico, junto com a parte de nutrição também desse paciente, que tem que ser uma nutrição toda diferenciada. A fisioterapia também trabalha bastante com a parte de reabilitação de síndrome cognitiva. Então, é um mundo de possibilidades, né? E é muito bom quando você vê a resposta deles, é muito gratificante. E é uma área de tratamento muito caro para os animais, tem que ter muitos equipamentos. Como é que é essa possibilidade de oferecer isso para as pessoas que têm os animais? Lógico, a parte da formação, né, para quem é veterinário, os cursos de formação são um pouco caros. Às vezes a gente tem que sair, né, de onde nós moramos para fazer os cursos. Recentemente, acho que há uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, abriu a primeira turma de acupuntura veterinária em Fortaleza, por exemplo, mas antes não tinha. Fisioterapia não tem, né? Então, assim, já começa daí, né? Você termina, você já tem que fazer uma pós, em geral você vai ter que ficar viajando, né? E ir pagando a pós. E depois, além dos custos com a formação, a acupuntura em si não é tão cara para você começar a atuar. As agulhas são baratas, o aparelho de eletroacupuntura, né, de eletroestimulação, também é um preço até que razoável. Então, e em geral a gente trabalha com moxa, com outras formas de estímulo, mas não é algo muito caro. Agora já a físio, para trabalhar com a parte de aparelhos, né, de magnetoterapia, laser, a hidroesteira, que é o que todo mundo acha lindo, né, ver o cachorrinho andando dentro da hidro. É o preço de um carro, uma hidro, então... Uma máquina de 40 mil reais, uma esteira. Não é baratinho, não. É uma área mais cara, realmente, para você se inserir, assim, para montar, lógico, né, um centro de reabilitação. Mas é uma área, assim, bem promissora, né? A gente já tem, inclusive, no Brasil, várias franquias específicas de clínicas só de reabilitação. Existem a Mundaparte, a Fisiocare, a Fisioanimal, né? Todas elas já têm filiais em vários lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil. Então, assim, é uma área que está, né, em franca expansão. E ainda mais com as pessoas cada vez menos querendo menos ter filhos e mais bichos, então, assim, criando os animais como membros da família, né? Então, numa média no Brasil, tem mais animais em casas do que crianças. E eu faço parte da estatística também, mãe de cachorro. Meu filho também, meu filho tem 3 gatos, são meus netos, são 3 gatinhos. 3, e gato dizem que é assim mesmo, você não consegue ter um só, como brinca, você vira pirâmide, você tem um, você quer ter 2, você quer ter 3. Eles fazem uma comunidade interessante. Eu, quando passo férias na casa dele e da minha nora, eu acho muito interessante, porque eles têm toda uma dinâmica própria, cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade. E tudo que eu escuto assim no YouTube assim, sobre os gatos, eu comprovo quando eu vou, né, passar as férias. Eu falo, meu Deus, é muito interessante assim, com a personalidade que eles têm. É uma espécie fantástica. São muito apaixonantes. Agora é curiosidade. Gato tem percepção extrasensorial? Isso é só um mito? E gato é reikiano? Eu escuto muitas pessoas dizerem que gatos têm uma atitude reikiana. Isso é história? Márcia, não sei te responder isso cientificamente falando, assim, nunca... Não, independente. Mas, assim, o que eu acredito, eu posso dizer, né? Eu e Isis acredito que sim, que os gatos têm uma percepção diferenciada. Então, é interessantíssimo como eles, em geral, se aproximam, né, quando sentem que a pessoa não está bem. Falam, que já li também a respeito, né, da questão do ronronar do gato, da frequência que quando ele ronrona, né, como é que se dá essa frequência, que isso seria uma frequência de cura. Então, Isis, pessoalmente, acha plausível. Agora, se necessariamente isso é real, não sei, mas que eu acredito e eu sinto isso é sem dúvida.
Eles Não, e eu são acho legal, como você é uma pessoa da fantásticos. academia nesse momento da sua vida, eu acho bacana você deixar bem clara essa divisão, né? O que é que você, enquanto Sim, subjetividade, entende e o que é que, enquanto ciência comprovada ou que está se pesquisando, se pode dizer. Isso é bacana, né? Porque exatamente. não fica fazendo só defesa de ideias pessoais e nem também se submetendo só à academia, né? Porque é muita coisa que a gente, pela intuição e a observação, vai percebendo o que aquilo funciona ou existe, mas ainda não há nenhum instrumento, nenhum método, né, nenhuma possibilidade de controle daquele fenômeno, né? Então você não pode cientificamente comprovar. Mas a Sim, gente de você já. conseguir colocar, digamos, na caixinha do cartesianismo, né? É meio complicado você conseguir É, essas questões mais sutis, né? De se comprovar é um pouquinho mais complicado. e eu tenho alguns relatos de pessoas próximas que contam mesmo que havendo um tumor numa determinada área, ainda não se sabia, e o gato era sempre deitado naquela área do corpo da pessoa. Ficava sempre ali Uhum. deitadinho. E aí, quando a pessoa descobriu, ela fez uma relação, foi estranho. Esse gato nunca sentou nesse lugar, e de repente ele só sentava nessa parte do meu corpo, né? E eu ainda aventei essa suposição. Eu falei, pode ser, né? Supondo que esse gato tem alguma capacidade de transmutação de energia, ele estava te aplicando o reiki. Seria Vai a que. primeira coisa, né? Vai saber, né? A gente está falando dos bichinhos, né? Os bichinhos estão muito humanizados pelo homem, né? Os homens estão substituindo crianças ou determinadas relações interpessoais pela convivência com o animal e tratando o animal quase como gente, né? Assim, ao mesmo tempo que parece um carinho com o animal, vai negando um pouco a possibilidade dele de viver sua própria natureza, né? Como é que você vê essa questão dessa antropomorfização dos animais que nós estamos fazendo? Acho uma questão delicada. Concordo com você que à primeira vista a gente acha fofo, né? E por um lado, né, a gente nota que as pessoas estão mais preocupadas, né, que estão dando tratamentos mais adequados para os seus animais no ponto de vista de tratamento médico, digamos assim, né? Mas a questão de dar banho em cachorro toda semana, botar lacinho, botar roupinha, né? Tem animais que aceitam bem, tá? Tudo bem que eles não se incomodam, mas tem animais que detestam, e aí a gente força porque acha bonitinho, porque quer tirar foto, né? Então tem que haver uma certa percepção de limites, né? E às vezes a gente perde um pouco isso. Então, também a questão dos animais serem cada vez mais colocados dentro de espaços pequenos, né, sem que eles coloquem os pés, digamos, numa grama, né, sem que eles socializem. Então, Eu já até ouvi falar de gente que põe sapatinho no cachorrinho. O cachorrinho vai sim, passear de sapatinho. o sapatinho, opa, caiu aqui. O sapatinho tem até um ponto que a gente pode dizer como interessante, no sentido de que, assim, se for um animal que fica num piso liso, para a questão da articulação dele é péssimo. O ideal não seria nem o sapatinho, o ideal seria que nós tivéssemos pisos antiderrapantes nas nossas casas, né? Então, quer ter bicho, tem que adaptar a casa para o seu bicho, Eu né? tive uma cachorrinha que quebrou a perninha por isso. Ela Ó, escorregou no chão cheio de cera e quebrou a patinha. exatamente. Então, assim, em geral, a gente quer que o animal se adapte, né, ao nosso ritmo, à nossa casa, e a gente não adapta a nossa casa, o nosso ritmo ao animal, né, que a gente quer ter. Então, isso é um ponto que tem que se pensar, que tem que se discutir. Então, o animal precisa de espaço, o animal precisa de atenção. Não são poucos os animais que, por causa dessa forma como têm sido criados, né, eles desenvolvem ansiedade por separação. Aí dependendo da vertente, né, que o veterinário vai trabalhar, ele pode entrar tanto com a parte de alopatia, com ansiolíticos, por exemplo, para o animal, pode se trabalhar a questão comportamental com adestramento, e aí existe também outra afinidade, né, a aromaterapia também, enfim, aí já vai para a área, né, da medicina integrativa. Mas, assim, isso cada vez mais frequente pela nossa forma como nós estamos lidando, né? O animal passa o dia inteiro enfiado dentro de um apartamento sem ver gente,
sem ter um enriquecimento ambiental, né, num tédio. Então, assim, é juntar o fogo e o ar, né? Então, só pode dar ruim. E fora a questão, assim, de gatos também. Existem gatos que, por mais que a gente brinca assim, quem tem um quer ter dois, quer ter três, mas existem sérios problemas também com relação à aceitação dos gatos com relação a outros, né? As chamadas casas multicats. E aí as pessoas deveriam colocar, por exemplo, prateleiras nas suas casas para fazer rotas, né, para esses animais se manterem, né, no local mais alto, que eles se sentem mais seguros, para evitar brigas. E aí quem é que quer adaptar a sua casa para os seus gatos? É verdade. Né? Como um membro da família, né? E se é para criar como membro da família, então vamos adaptar, né, conforme as necessidades do nosso membro. E outro ponto também é a questão da alimentação, que isso é algo também que vem se discutindo bastante, a questão das rações, se é algo bom, se não é, né? Por um lado, a gente tem que as rações, elas são muito práticas, né, para o nosso dia a dia. Nutricionalmente, as rações super premium, né, elas são excelentes na parte de terem todas as vitaminas, aminoácidos, né, os níveis necessários para o animal, mas em compensação também tem um alto índice de carboidrato, por exemplo, e que os animais que têm um intestino, né, o seu trato gastrointestinal muito mais voltado para o que seria um carnívoro, né, eles não têm um bom aproveitamento dos carboidratos. Então, e aí a gente faz e é ensinado com relação, né, ao uso das rações como sendo a melhor opção e às vezes até como única opção. E depois a gente vê que também a parte de uma alimentação natural balanceada talvez fosse melhor, né? Então, o que seria uma alimentação natural? Dar um ratinho para ele? Não, né? Existe até a dieta crua, né? Existe, mas não é. Falando de cães e gatos, né? A gente não está falando de dar presas para os animais. Mas existe também as dietas para os animais, para se dar com as vísceras, né? E as carnes cruas. Mas também existe a alimentação cozida, né? Então vai depender do que o nutrólogo vá receitar para o animal, né? E existe inclusive uma área de especialização, né, de nutrição, então tem colegas que trabalham especificamente com isso. A gente também, de novo, pouco aprende na faculdade, de novo aquelas situações que você sai da faculdade e vai buscar, né, mais conhecimento por fora. E aí os nutrólogos, eles são aptos a fazer uma prescrição de uma dieta bioapropriada, de acordo tanto com a espécie, mas também de acordo com o animal especificamente. Então, tem animais, por exemplo, do indivíduo. Então, tem animais, por exemplo, que têm atopia, né, que têm sérios problemas de pele. Tem outros que apresentam problemas articulares, tem animais que têm problemas renais, problemas endócrinos. Então, todos esses, eles vão ter uma necessidade nutricional diferenciada. Assim como se é um animal mais idoso, se é um animal filhote, né? Então, se ele é mais sedentário, se ele é um animal mais ativo. Então, tudo isso o nutrólogo tem que levar em consideração. Inclusive, eu demorei um pouco para alterar a dieta da minha própria cachorra por uma questão tanto de desconhecimento, né, como eu falei, você sai da faculdade achando que é a melhor coisa, sempre é uma ração super premium. E depois que a minha cachorra teve 2 tumores, por sorte benignos, mas ela teve um tumor de mama, um adenoma e um tumorzinho de baço também. E aí depois disso eu falei, talvez seja bom eu repensar uma alimentação para ela. E ela tinha também muitos problemas de pele. Eu tenho uma vira-lata caramelo cheia dos problemas de pele. Então, como a gente diz, o veterinário, cachorro de veterinário é cheio dos BOs. Então, eu ganhei na loteria uma cachorra
vira-lata cheia de problema de pele. E ela tinha muita questão desses probleminhas, tinha muito otite recorrente, e aí eu ficava, ora eu entrava com a ração hipoalergênica, aí ela melhorava da pele, melhorava, né, da otite, e engordava loucamente, porque são rações, né, com teor de ácidos graxos mais elevado e tudo mais. Aí, ok, tinha que diminuir o peso, né, tanto pela sobrecarga articular, como também pela questão inflamatória da obesidade. Aí vamos passar para uma ração obesity. Na ração obesity, ok, a cachorra emagrecia, ferrava a pele, dava otite de novo. Falei, meu Deus do céu. E complicado. Até que depois das duas situações, né, dos tumores que ela teve, eu me forcei a repensar, né? E aí fui atrás de uma colega que é nutróloga. Mesmo eu sendo veterinária, eu fui atrás de uma colega especializada, porque eu né, não sou apta a prescrever uma dieta. E aí fizemos uma dieta para ela. Então eu, vegetariana, cozinho carne para minha cachorra. Né? Então, assim, eu tenho que. De novo, aquela questão de você. Exatamente, né? Então, a gente tem que pensar no melhor para eles, né? Lógico, para mim seria muito melhor que minha cachorra fosse vegetariana, mas sei que para ela talvez não fosse o melhor. Então, ela melhorou muito depois disso. Da parte emocional, né? Porque você falou que ela tem muita alergia, né? Dependendo da situação, da alimentação, da ração. Essa questão psiquiátrica, digamos assim, ou psicológica dos animais, como é que vocês identificam? Porque as pessoas falam, meu cachorrinho teve que ir ao psicólogo. Eu falo assim, mas como é isso? Porque geralmente com o ser humano é na base da fala, né? Você se cura pela fala. Como, no caso do animal, como é essa dimensão psiquiátrica ou psicológica do animal que se expressa na doença ou no comportamento dela dentro de casa, né? Comendo os móveis e destruindo tudo, e, né? No caso do cachorro. Como é que vocês identificam isso e como é que vocês encaminham isso para tratamento? Então, geralmente a questão de problemas comportamentais, né, que podem ser inclusive pelo lado da psique do animal, são diagnósticos por exclusão, digamos assim, né? Primeiro você tem que avaliar se isso não é uma questão dermatológica propriamente, né? Se o animal não tem, tipo, uma alergia a ectoparasitas, que é muito comum, né? Se ele não tem alergia alimentar a determinados tipos de proteínas, a determinados tipos de carboidratos, né? Então, tudo aí você tem que ir fazendo uma dieta de exclusão, por exemplo, que é uma das opções. Além disso, também verificar produtos de limpeza que são utilizados na casa, né? Então, tudo isso também são pontos que tem que ser levados em conta. Quando o animalzinho apresenta, né, algum probleminha, por exemplo, uma lambedura excessiva em pata, que é algo que é comumente relatado, né? E aí, a partir do momento que fez a exclusão de todas essas possibilidades, aí você começa a avaliar, né, que realmente pode ser um problema exclusivamente comportamental. E aí exige, como eu estava até citando, né, existem as diferentes formas de se trabalhar essa questão. Quem é mais da alopatia, né, vai trabalhar provavelmente com um ansiolítico, e sugerir um enriquecimento ambiental maior para esse animal. Então, pode ser uma ausência de passeios, pode ser falta de atenção em casa, né? O tédio, o animal fica o dia inteiro em casa e não vai ter o que fazer, né? Então, o tutor vai ter que se disponibilizar, alterar a sua rotina, né, para atender a necessidade desse paciente. As creches, por exemplo, cada vez mais estão crescendo, né? As creches para animais. Então, o tutor pega, vai trabalhar e deixa o seu animalzinho lá se divertindo o dia inteiro, né? E que é ótimo para eles. Então, isso também é um ponto importante. E existe também dentro da acupuntura, por exemplo, já indo para a parte da medicina integrativa, quando chega um animal com uma queixa nesse sentido, aí, lógico, vamos pensar também todo nesse diagnóstico de exclusão, né? E pode ser, por exemplo, uma questão de a tristeza, digamos, um animal, né, que fica numa situação, né, de um sentimento de tristeza, de ficar muito sozinho. Pela medicina chinesa, essa tristeza está relacionada com a pele, né? Sim, a gente pensa, né? É uma viagem. Fala pra gente, né? A alergia tem a ver com questão emocional.
Exatamente. E pela medicina chinesa tem tudo a ver. Então, em geral, a gente vai trabalhar através da acupuntura, né, formas de tonificar o elemento metal, no caso, né, pelos 5 elementos na medicina chinesa, que é o relacionado ao tecido da pele. Também pode ser um chamado distúrbio de Shen, que é relacionado ao elemento fogo. E aí a gente trabalharia então a tonificação ou harmonização do elemento fogo nesse paciente através da acupuntura. Existem 1001 possibilidades. É um universo assim, que eu que sou leiga, eu acho fascinante, né? É tão bonito ver isso, né? Porque a gente vê as coisas, como você falou antes do cartesianismo, muito quadradinho, nas caixinhas, naquela coisa muito usual, e a gente vê que é um universo aí que está sendo aberto, né? Que dá uma dimensão muito maior de cuidado, né? Do autoconhecimento e, como você falou, conhecer essas espécies que estão ao nosso lado e a gente nem conhece, né? Para poder também traduzir, né, esse conhecimento humano para o atendimento a esses companheiros de jornada, né? Exatamente. A minha cachorra passou a ficar em creche agora também. E ela melhorou. Que veio pra ela cá. agora está melhor. Melhorou. A minha cachorra era a filha única, aspas, né? Então, tinha questões de agressividade, por exemplo, não conosco em casa, mas com pessoas, né, estranhas, ela não gostava. Então, lógico, importantíssimo a parte de socialização desse animalzinho desde pequeno, né, tudo mais. E a minha, como ficou sempre muito em casa, ela teve nessas questõezinhas de começar a ficar meio chatinha com visita. E depois que viemos aqui para Botucatu, ela fica numa creche aqui que ela adora. E aí agora ela convive com outros animais, né? Então é ótimo pela parte de comportamento para ela, como também para se distrair, falando, né, daquela questão de trabalhar a cabeça, né, para não ter problemas. Então, para ela é excelente esse convívio. E é um ponto a se pensar, né? Quem quer ter animal tem que consultar o seu tempo, tem que consultar a sua disponibilidade, tem que consultar seu bolso também, porque todas essas adaptações, né, exigem sacrifícios de um lado ou do outro, né? Então, às vezes a gente tem que, se a gente não pode dar a atenção que o animal requer, às vezes as opções também é levar para as creches. Aqui na nossa cidade tem uma praia de cachorros. Então aqui tem um lago, né? Então tem várias praias aqui no lago. E uma das praias é destinada para quem tem cachorro. Não que as pessoas não possam ir com o seu cachorro em outras praias, mas especificamente aquela, né? E tem numa cidade aqui próxima uma praça que é para cachorros também. Então ali todas as pessoas que têm cachorro vão ali. E na cidade da minha sogra tem uma pracinha que tem todo equipamento só para cachorros brincarem. Então não um playground para crianças, mas um playground para os cachorrinhos. Então, ali, quem tem cachorro vai para o cachorro fazer um pouco de exercício, se divertir um pouco. É bem interessante, quer dizer, quando você vê a abundância numa sociedade que pode gastar, né? Que uma comune, uma cidade pode gastar com esse tipo de... Como é que eu vou dizer? É uma outra cultura porque você tem o dinheiro, entende? Quer dizer, a comune tem dinheiro a mais que ela pode investir naquilo que... Como as crianças diminuem, eles começam também a investir naquilo que o cidadão tem na composição da sua vida cotidiana, né? Que é o animal de estimação, né? A gente vê bastante isso. Isso tá crescendo, né? A gente vê várias cidades que... Não conheço no Brasil, não sei se tem, né? Uma praia voltada para cães, né? Eu achei a ideia fantástica. Não sei se tem. Mas, assim, o que a gente vê é crescente os cachorródromos, aspas, né? São areazinhas em espaços públicos, né? Voltados para que os animais possam se exercitar. Então, tudo isso é a partir de uma mudança de entendimento, né? Com relação da própria política pública voltada também para a questão do bem-estar desses animais, né? E de entendimento que esses animais cada vez mais estão fazendo parte, né, da família dessas pessoas, né? Então, nada mais justo do que a gente também ter áreas para que eles possam se exercitar, para que eles possam socializar, né? É extremamente interessante. Os condomínios também, né, já estão vindo com áreas de lazer voltada para
para os espaços pets. Então agora não tem mais só os playgrounds para crianças, também temos os playgrounds de pets. No meu condomínio eles adaptaram também. Né? Essa coisa do amor pelo animal, né? Porque muitas vezes o animal era para proteger a casa, era um animal mais numa... Que às vezes eu vou pensando que não era a condição do animal lá primitivamente quando o homem e o animal acabaram conjugando forças, né, de sobrevivência, e que esse animal, de uma certa forma, né, pagava aquele cuidado, com a proteção da comunidade ali que ele estava atrelado, né? E os nossos animais eram assim, né? Quando a gente morava em casa e tal. E muitas vezes o cachorro era abandonado lá no fundo do quintal porque ele só servia mesmo para cuidar da casa, não tinha um contato muito grande com a família, né? Ele era meio que solto assim no quintal, né? E hoje mudou essa situação, né? O animal fica dentro de casa naquele aconchego, né? Sim. A gente não pode dizer que não existe ainda essa outra realidade, né? Existe inclusive empresas que colocam animais para ficarem sendo de guarda e que eles efetivamente não têm um cuidado, né, com o que esses animais deveriam ter, né? Existem vários problemas, inclusive de denúncias de ONGs com relação a isso, né? Dos maus tratos, às vezes, que esses animais são submetidos, porque eles são entendidos ali meramente como um objeto, né? Assim como eu coloco um alarme aqui para proteger a minha empresa, eu coloco um cachorro para tomar conta, né? Então, alguns enxergam ainda dessa forma, mas aos pouquinhos a gente vai vendo essa mudança de concepção, né? Felizmente. Esperamos, lógico, que sempre exista um certo limite, né? Para a gente não entrar naquele problema, né, do excesso de humanização, né? A gente tem que ter o carinho, tem que ter o cuidado, mas sempre respeitando a particularidade, né, e a necessidade daquela espécie. Então, uma das coisas que as pessoas reclamam, por exemplo, de gato, porque o gato sobe nas coisas, porque o gato arranha, né? Sim, você escolheu um gato, gatos fazem isso. Você quer que o gato haja como? Vai ter um peixe, então, né? Tem uma pedra. E aí você adapta a casa. Da adoção do animal, né? Você vai adotar o animal e por que só para dizer que adotou? Se você não tem na sua vida o espaço para ele, né? Eu moro num pequeníssimo condomínio e aqui tem uma certa pessoa que ela não mora aqui. Porque aqui só moramos eu, meu marido, os filhos dele. As outras casas são só de férias. Só que uma certa pessoa vem aqui trazer a comida para os gatos, uma vez por semana ou duas. Ela vem, traz a comida, deixa ali no jardim. E esses gatos se reproduzem assim terrivelmente, porque eles não estão aqui, eles acabam que destroem tudo aqui no nosso espaço. Porque o meu marido tem um pequeno horto, eles acabam com o horto, porque vem deitar em cima da alface, e aí os tapetes, eles querem, entendeu? É uma invasão terrível. E eu digo para ele, não sei o que você vai colocar, né? Sua visão, né? Na minha perspectiva de leiga e de alguém que não tem animais em casa. O fazer a caridade, entre vírgulas, com esses animais, não é dar a comida, porque não castra, não vacina, não cuida. De vez em quando meu marido acha um morto ali no jardim, porque morre, né? Porque caiu num buraco, acontece alguma coisa assim. E as gatas freneticamente reproduzindo, sabe? Uma coisa assim, não tem um cuidado. Então, assim, muitas pessoas acham, aqui também próximo, eu vejo uma senhora que deixa comida na rua para os animais, mas não cuidam desses animais. Então, talvez eles pensem que estão fazendo, na minha opinião, né? Aí eu queria ouvir você, mas eles acham que estão fazendo caridade. Eu penso que é uma falta de responsabilidade social, porque eu acho que seria bacana ela pegar esses gatos, leva para castrar, leva ao veterinário, ela cuida do gato, né? Sim. O que você pensa sobre isso? E isso é um ponto bem delicado. E é um ponto de muita discórdia, inclusive. O que acontece? Concordo plenamente com você, apenas alimentar você não resolve o problema. Infelizmente, muitos acham que eu deixo de alimentar, eu resolvo o problema. Deve achar que os animais viram purpurina, não é mesmo? Só pode. Mas tem alguns que pensam assim, que o problema é quem alimenta. E não, o problema não é propriamente quem alimenta. A questão é que só alimentar não resolve o problema. Então, concordo plenamente com você com relação à necessidade de castração.
E isso é algo que as políticas públicas cada vez mais vêm enxergando, né? Antigamente a gente tinha muito a política de captura e extermínio de animais, né? E isso existiu durante muito tempo. Até que, principalmente quando a gente tinha, né, as questões dos altos índices de raiva, por exemplo, né? Então isso era bem mais frequente. Até que a partir da atuação, né, das ONGs, né, da própria legislação de proteção aos animais, né, e tudo mais, a gente passou a ter uma mudança nessa concepção. Então, novas políticas públicas no sentido de diminuir a superpopulação de animais. Então, a gente tem mutirões sendo feitos pelas próprias prefeituras ou as prefeituras subsidiando, né, fazendo parcerias com clínicas particulares para que essas castrações sejam feitas. Alguns municípios têm os chamados cães comunitários, né? Então são animais que são mantidos pela comunidade, então eles não são propriamente domiciliados, eles não têm uma casa para ser sua, mas elas têm cuidadores. Né? E aí esses cuidadores são responsáveis por levar esses animais para vacinar, para manter a vermifugação e tudo mais. Então, assim, são animais que são amparados, embora não sejam animais que tenham uma casa propriamente. E isso algumas cidades dispõem desse tipo de legislação. E além disso, a gente precisa muito da parte de fiscalização. Fortaleza, por exemplo, que eu posso falar que eu vivi muito tempo, tem um seríssimo problema de superpopulação de animais, especialmente de gatos, né, que as pessoas abandonam em praças ninhadas e mais ninhadas. Com 5 meses, essas gatas já estão reproduzindo também. Então, você imagina que isso cresce numa progressão geométrica. Verdade. Então, assim, e as protetoras, né, os protetores e protetoras que atuam na cidade, eles não dão conta de castrar. Se você consegue capturar alguns animais, outros desses são ferais, então você também tem toda uma preocupação de como fazer essa captura, né? Assim, exige um grupo para conseguir fazer isso. Tem animais que eles se tornam ferais, inclusive, então não são animais que teriam possibilidade nem de adoção, né? Mas são animais que merecem viver da mesma forma, né? Pelo menos castra e faz a devolução desses animais e mantém essa população sob controle. Mas se você não trabalhar essas diversas frentes, né? A esterilização em massa, a questão da educação para a guarda responsável, né? A compreensão das pessoas com relação ao não abandono, a fiscalização com relação a isso. Então, todas essas frentes têm que trabalharem juntas, além das cuidadoras, né, dos protetores, de forma geral, também com a alimentação desses animais e sempre que possível, né, disponibilizar para adoção, porque, afinal de contas, o melhor para um animal é que ele tenha um lar para chamar de seu, né? Então, aí a gente tem um exemplo da necessidade da gente trabalhar uma interação, né, e parcerias entre poder público e a sociedade civil. Não adianta achar que o poder público vai fazer tudo sozinho, porque não vai, assim como também não adianta dizer que isso é problema só das ONGs, porque também não é. Então, problemas complexos exigem soluções complexas, né? Não é tão simples assim, mas através dessas diferentes frentes a gente consegue. Mas eu tô com um probleminha. Oi, fala. Eu tenho paciente agora às 4 horas. Não tem problema, a gente termina a live, não tem problema nenhum. Primeiro paciente, já está atrasado, né? Porque, na verdade, hoje eu não estaria fazendo atendimento, só que aí eu tive que substituir uma colega e a cachorrinha dela tá ruim. E aí eu acabei assumindo os pacientes dela hoje. 1000 dias, porque você é maravilhosa, tem tanto conhecimento, tanta experiência, teria muito mais coisa para conversar, mas nossa, eu estou encantada. Se fosse por mim, a gente ficava a tarde inteira conversando ainda, é muito gostoso. Esse seu paciente, que ele é muito importante. Olha, eu quero agradecer muito essa disponibilidade, esse carinho que você teve em aceitar, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Márcia. Que você tenha muito sucesso nessa sua carreira e que você realmente realize tudo que você deseja e que você encontre forças, né? Para com tanta luz penetrar nesses umbrais da nossa sociedade, do nosso mundo, que não são fáceis. A gente precisa de gente como você. Tá? Muito obrigada pelo carinho, Márcia, mais uma vez. Um beijo. E um beijo para todo mundo que está aí. Então, tchau. Tchau.
Um beijo aí para todo mundo que acompanhou a gente, né? Os nossos 8 aí fiéis escudeiros que estão aí conosco, né? E não esqueçam lá de se inscrever no canal, dar um like aí nos vídeos, né? Compartilhar com seus amigos. E foi uma coisa muito bacana a gente estar junto com a Isis, né? Vocês viram que pessoa especial, né? Então, nosso próximo convidado é o William. Então, aguardem aí que daqui mais ou menos uma semana e meia a gente vai ter o William. Aí eu divulgo com vocês, tá bom? Um beijo em todo mundo e fiquem com Deus. Tchau.